Polícia investiga caso de agressão à mulher trans em Campina. Hospital de Trauma registra mais de 900 atendimentos durante o Carnaval. Carnaval da Paz é encerrado e organizadores já começam a pensar na edição 2025. E ainda a gente mostra o significado da Quaresma. Hoje é quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024. E o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente começa essa edição mostrando que a Polícia Civil está investigando um caso de agressão e injúria racial registrado aqui em Campina Grande. A vítima é uma mulher trans que diz ter sido agredida por homens que estavam no local. Um advogado e o dono de um quiosque no Açude Velho foram presos ontem acusados de injúria racial. O boletim de ocorrência foi registrado no plantão centralizado. Os dois estão presos na carceragem da Central de Polícia. A vítima foi uma mulher trans de 33 anos de idade que também foi agredida. A delegada seccional Nercília Dantas explicou o caso. O que ocorreu foi realmente a prisão de 2 pessoas ontem por questão de transfobia, né? Isso o artigo usado é o que se assemelha à injúria racial por conta de uma ação direta de omissão constitucional do STF que decidiu que enquanto a legislação não estabelecesse o crime de transfobia, né, de crime contra os homossexuais, seria usado esse mesmo artigo e foi o que ocorreu ontem, né? Uma mulher trans estava em um quiosque e, segundo a narrativa dela, ela disse que foi agredida gratuitamente por 2 pessoas, né, que se incomodaram com o fato dela estar ali, né, juntaram-se várias pessoas, na verdade, segundo a narrativa da peça judiciária que foi feita pelo doutor Cícero, que várias pessoas se juntaram e a agrediram. Contudo, dessas pessoas, quando a Polícia Militar chegou ao local, a maioria delas tinha se evadido e havia 2 pessoas que foram identificadas com elas como os iniciadores das agressões também, né, e quem provocou toda aquela situação. Então, os 2 cidadãos foram presos em flagrante, certo? Estão aqui recolhidos na Central de Polícia, serão apresentados à audiência de custódia, onde irão responder pelos crimes. Na peça você percebe que um deles alega que foi agredido por ela também, contudo, o exame corporal, de lesão corporal, não constatou nenhuma agressão em nenhum deles, e ela realmente foi constatada agressões, tá? Com ferimentos contundentes, né? Confirmando que realmente foi agredida. O caso não cabe fiança na Polícia Civil. O crime pelo qual ele foi imputado de injúria racial, ele não cabe fiança aqui. Então, o juiz é que vai analisar se ele pode conceder a eles a liberdade de confiança ou mesmo uma liberdade provisória, dependendo do entendimento do judiciário. Mas aqui, nesse momento, na esfera policial, não há fiança possível. A delegada Nercília Dantas disse que chegaram à polícia 2 versões sobre o caso. Os acusados, eles alegam que ela assediou um deles, paquerou com um deles, insistiu, apesar dele ter deixado muito claro que não queria, né, nada com ela. Isso é a versão dele, né? A versão dela é que nada disso aconteceu, que ela simplesmente se dirigiu ao quiosque para comprar uma cerveja e o fato dela estar ali, a presença dela ali incomodou esse cidadão, que iniciou-se, né, uma série de agressões ao qual se juntaram outras pessoas que ainda não foram identificadas. E que o barraqueiro, no caso o dono do quiosque, que também estava lá, entrou na defesa desse cidadão também, acabou se envolvendo na confusão e nas agressões e também foi preso. E a polícia prendeu um homem suspeito de homicídio lá na cidade de Gado Bravo. Vamos ver. Mais um crime elucidado, menos um homicida nas ruas. Efetuamos agora pela manhã, no início da manhã, a prisão do homicida que matou Cícero Alfredo de Santana, na última sexta-feira, aqui na cidade de Gado Bravo. O homicídio aconteceu durante a madrugada. A equipe foi acionada por volta das 4h30 da manhã. Passou todo o dia da sexta-feira em diligência, ouvindo pessoas, confrontando testemunhas, entendendo a dinâmica e a motivação, para então chegar na autoria delitiva. O homicídio que teve uma vítima que foi socorrida do local, a esposa da vítima fatal, que foi socorrida, reconheceu os atiradores, que foram 2, e foi então através do reconhecimento dela que apontou com firmeza quem tinha matado o marido dela. Nós então representamos pela prisão preventiva e a juíza plantonista, a doutora Juliana, da comarca de Remígio, decretou a prisão dele. Olha, a justiça condenou o casal Antônio Ais e Fabrícia, donos da Brás Company. A gente vai mostrar todos os detalhes dessa condenação agora.
Essa decisão foi do juiz da 4ª Vara Federal aqui em Campina Grande, Vinícius Costa Vidor, e foi publicada ontem, trazendo as condenações de 10 pessoas envolvidas no caso Brás Company, entre elas as condenações dos proprietários Antônio Inácio da Silva Neto, conhecido por Antônio Ais, que teve uma pena condenatória de 88 anos e 7 meses. Nessa sentença, o juiz também impôs a condenação de Fabrícia Farias, que é esposa de Antônio Ais e era uma das donas da Brás Company. Ela foi condenada a 61 anos e 11 meses. Além dessas duas condenações, a sentença traz condenações de outras 8 pessoas, condenações que chegam a também 19 anos de prisão, como a de Misael Moreira, que teve uma pena de 19 anos, Sabrina Micaeli, 26 anos de prisão, Arthur Barbosa da Silva, 5 anos, Flávia Farias Campos, 10 anos, Fernanda Farias Campos, 8 anos, Clélio Fernando, 19 anos, Gessana Rayane, 14 anos e 6 meses, e a sentença também traz a condenação, também traz uma outra condenação, a 10ª condenação, que é de Davidson Rocha, que teve uma pena de 5 anos de prisão. O casal está foragido desde o dia 16 de fevereiro do ano passado, quando foi realizada a primeira fase da Operação Halving da Polícia Federal, que investigou crimes contra o sistema financeiro e também o mercado de capitais. Entre os crimes que foram citados na sentença condenatória da 4ª Vara da Justiça Federal aqui em Campina, estão operar instituição financeira sem autorização, gestão fraudulenta, apropriação e lavagem de capitais. O juiz também estabeleceu nessa sentença aos réus o dever de pagar mais de 277 milhões de reais em danos patrimoniais e outros 100 milhões de reais em danos morais coletivos. Olha, o Hospital de Emergência e Trauma divulgou um balanço dos atendimentos durante o plantão de carnaval aqui em Campina Grande. De acordo com o levantamento, foram mais de 900 atendimentos, sendo 127 apenas de vítimas de acidentes de moto. Nós tivemos um total de 902 atendimentos nesse período carnavalesco. Desses atendimentos, 90 pacientes precisaram ser operados, isso totalizando um número bastante expressivo para um curto período de tempo, que é apenas 4 dias. Tivemos também um aumento, quase que 5% a mais, em relação ao mesmo período do ano passado, de acidentes envolvendo motociclistas. Tivemos um total de 27 atendimentos neste período. Agora veja só, essa questão de motocicleta, de acidentes com motocicleta, parece que todos os dias, todos os finais de semana que a gente chega aqui, os médicos falam sobre isso, mas nesse período do carnaval estourou. Sempre temos esses aumentos, né? O motociclista ele é muito vulnerável ao acidente. Foi um período também onde tivemos momentos de chuva, né? Isso favorece os acidentes com motocicleta. Então, infelizmente, como anualmente isso acontece, tivemos aumentos este ano com acidentes envolvendo motociclistas. Tivemos um movimento extremamente aumentado, tivemos uma demanda altíssima, muitas transferências para o Hospital de Trauma, a qual somos referência para boa parte do estado. Então foi um período puxado, mas como sempre o Hospital de Trauma, como todo o estado, dando suporte a todo o paraibano. A seguir, o encerramento do Carnaval da Paz 2024. Olha, muita gente que foi curtir o carnaval acabou foi com uma dor de cabeça, viu? Principalmente quem perdeu documentos. E a gente vai explicar agora quais são os procedimentos necessários para essa dor de cabeça não ficar ainda maior.
Para quem durante os festejos de carnaval perdeu essa documentação pessoal de identificação, perdeu o celular, ou mesmo foi furtado, em celulares que tenham documentações pessoais já junto, é muito importante que realize o boletim de ocorrência. Por quê? É esse boletim que vai garantir com que a pessoa possa retirar a segunda via dos documentos, caso tenham sido perdidos. Como em questão de celulares também, vai garantir, vamos dizer assim, de que você possa usar esse documento quando você tem conta bancária, que é muito comum hoje em dia, aplicativo dentro dos celulares, para que você haja o cancelamento. É importante que se faça esse boletim de ocorrência, e o bom é que, assim, se realmente você não foi vítima de um roubo, né, com ameaça, uso de arma, de faca, desse tipo, foi um furto comum ou mesmo uma perda, nesse caso aí você pode fazer seu boletim online, na delegacia online, não precisa nem se dirigir a nenhuma unidade policial. Caso você tenha sido vítima de um crime mais sério, como um roubo, né, usar uma arma, uma faca, algo para lhe ameaçar, aí não, você realmente vai ter que comparecer presencialmente a uma unidade policial, fazer o registro desse boletim, e eu ainda aconselho que esse boletim seja mantido por um certo tempo. Por quê? Porque esses documentos de identidade perdidos ou encontrados, às vezes eles vão parar na mão de falsificadores, de estelionatários, que podem usar para abrir contas online, algum tipo desse, usar o seu nome como laranja, e você, por isso que é interessante que se mantenha guardado durante um tempo o boletim de ocorrência, para que se comprove que durante pelo menos um período de tempo, aquele documento esteve fora de suas mãos ao acesso de terceiros que podem ter usados para cometer crime. Olha, e ontem chegou ao fim o Carnaval da Paz de Campina Grande. 7 eventos religiosos e filosóficos aconteceram na cidade entre os dias 5 e 13 de fevereiro. Um grande público marcou o encerramento dos eventos que já se programam para a edição 2025. Durante o Carnaval da Paz em Campina Grande, 7 eventos religiosos transformaram a cidade na capital da fé. Os encontros chegaram ao fim nesta terça-feira. Adeptos de várias correntes religiosas, pesquisadores, devotos e escritores se encontraram na cidade durante os últimos dias. O Movimento de Integração Espírita na Paraíba, o MIEP, teve como tema da palestra final "Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé". A avaliação da organização foi positiva e para o próximo ano as inscrições já tiveram início. Estamos já com aquele sentimento de saudade, né? Toda uma expectativa criada e atendida, porque realmente foram dias de muita luz, de muita introspecção, de muito autoconhecimento, de muita fraternidade, de muita amizade, de muitos encontros, né? Tivemos inscrições de mais de 16 estados do país. E muita gente se reencontrando após a pandemia. Tivemos o evento ano passado presencial, mas ainda com algumas limitações. Este ano foi realmente para coroar, para a gente voltar ao MIEP que sempre foi. Outro evento que terminou na noite de ontem foi a Palavra Revelada, organizado pela Igreja Presbiteriana. Essa foi a 13ª edição e teve como tema Digitais do Criador. A nossa perspectiva foi superada. A gente tinha a perspectiva de um público e veio além do que a gente imaginava. A maioria dos dias, o auditório cheio, as pessoas frequentando. É muito legal o feedback, né, que o palestrante tem com o público, as pessoas se manifestando, tirando suas dúvidas. Logo esse tema Digitais do Criador, a gente abordou dentro do tema as questões evolucionistas, teístas e tudo mais, fortalecendo as pessoas com relação à base, né, na crença de um Deus que criou todas as coisas. O tema para 2025 será o Templo do Espírito Santo. Nós vamos abordar o ser humano, física, mental e espiritual. O Crescer, o encontro da família católica, chegou ao último dia com mais palestras e a missa de encerramento. O objetivo do evento foi tocar o público presente com a proclamação da palavra. Mal terminou a 27ª edição, o encontro do ano que vem já está sendo preparado. Avaliação muito positiva. E o que chamou a atenção já são os frutos que a gente vai colher. Porque tem gente que avalia o evento pelo número de pessoas. Poderíamos até fazer isso porque foram 4 dias com a capacidade quase completa do espaço. Mas isso é muito pequeno em relação à grandeza dos frutos espirituais. Quando termina um encontro, já se está nos bastidores trabalhando no próximo. Como é que vocês já fazem, né, essa prospecção para 2025?
Mas já está tudo pronto, 2025. Nós estamos com o site no ar, crescer2025.com.br. Nós já estamos com pregadores muitos confirmados, mas não podemos avisar agora. A temática, estaremos em 2025 vivendo o Jubileu da Esperança, que é a proposta do Papa Francisco para o mundo inteiro, e o Crescer está inserido nessa realidade. Nós já temos data de 28 de fevereiro a 4 de março. As famílias do Brasil se encontrarão no Encontro Nacional da Família Católica. O evento de maior público, a Consciência Cristã, chegou a receber nessa edição um público flutuante de mais de 100 mil pessoas. Durante 6 dias, foram compartilhadas histórias e lançadas sementes de esperança. Nós tivemos aqui um público circulante de aproximadamente 100 mil pessoas. Mas o que impacta não é o número de pessoas, mas o que essas pessoas ouviram, o que essas pessoas receberam, como essas pessoas utilizarão dessas mensagens no transcurso da sua vida, no dia a dia, no trabalho, na escola, onde elas estiverem, no seio familiar. Essas pessoas estarão pensando nas palavras que aqui ouviram, elas entenderão que nada podem fazer sem o Espírito Santo de Deus. Pastor, o que é que vem para 2025? Porque com certeza o próximo evento, praticamente, eu posso dizer que eu acho que 80%, 90% ele já está pronto. Nós começamos com a definição do tema. Nós ouvimos muito falar de Deus, nós vemos inúmeras religiões manifestando Deus e seus deuses, mas quem é esse Deus Criador? E esse Deus Criador, ele se apresenta apenas como Eu Sou. Esse é o tema da edição 2025, a 27ª edição do Encontro para a Consciência Cristã. Eu Sou. E nós já temos preletores definidos. Em todos os encontros, a proposta foi promover uma reflexão a respeito da religiosidade e fortalecimento da fé, despertando nos participantes transformação de vida. A seguir, a gente fala sobre a importância do período da Quaresma para os católicos. E ainda, a campanha da Fraternidade 2024 é lançada em Campina. Olha, gente, a gente volta mostrando que hoje é quarta-feira de cinzas e tem início a Quaresma para os cristãos católicos. Carol Araújo vai explicar para a gente como é que funciona esse período tão importante para os católicos. A Quaresma é um tempo oportuno, como nós dizemos na liturgia, é um tempo favorável, um tempo da graça de Deus derramada na vida do seu povo. E a Igreja vive este tempo observando a oração, o jejum e a caridade. É uma tríade espiritual para bem viver esse tempo em preparação à Páscoa. Então teremos os exercícios espirituais. Um ponto muito importante é a busca da confissão sacramental, porque a Quaresma é um propósito para a Igreja inteira viver a sua conversão, o seu retorno a Deus, a sua condição de esposa do Senhor, toda revestida de Jesus Cristo. Olha, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil deu início hoje à campanha da Fraternidade 2024. Coincidindo com o tempo da Quaresma, a campanha desse ano tem como tema Fraternidade e Amizade Social. E o lema, Vós sois todos irmãos e irmãs. Aqui em Campina Grande, a campanha foi lançada durante uma coletiva na Catedral. A edição de 2024 da Campanha da Fraternidade foi lançada na manhã desta quarta-feira de cinzas, no auditório da Cúria Diocesana aqui em Campina Grande. Este ano, a campanha tem como tema a fraternidade e amizade social, junto ao lema Vós sois irmãos e irmãs, com o objetivo de trazer reflexões sobre a importância da comunhão e do diálogo. A campanha da fraternidade, a amizade social, como um caminho de humanização e de renovação das relações humanas, é nos apresentado não como um problema social em si, como já tem acontecido nas outras campanhas da fraternidade,
Mas essa campanha da fraternidade, ela aponta para um caminho, e este caminho é para tratar os males sociais existentes. E o Papa Francisco, na sua encíclica Fratelli Tutti, afirma que a amizade social vai além do sentimento de estima, para dizer que é preciso cultivar a cultura do encontro. Vejam bem, eu estou aqui falando para vocês nesse momento e vocês estão me escutando, mas pode acontecer de um momento como esse, enquanto um fala, o outro esteja aqui mexendo em alguma coisa e não está nem aí. Isso acontece até entre as famílias. E eu, trazendo um pouco para o lado religioso também, quando eu falo que é preciso cultivar a cultura do encontro, recordo da última ceia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ali no momento da Eucaristia, ele chama os seus de amigos. Vejam bem, nós não precisamos ir longe, às vezes em família, morando no mesmo teto, está faltando esta comunhão de almas nas relações humanas. Como diz a carta de São Pedro, aquele que diz que ama Deus que não vê e não ama o seu irmão que vê é um mentiroso. Então que a palavra de Deus também possa fortalecer ainda mais esta vivência de vivermos em fraternidade, em comunidade, e assim a campanha vai sendo trabalhada durante todo o ano na Diocese de Campina Grande, não só agora no início da Quaresma, mas durante todo o ano essa temática deve fortalecer e fomentar esta cultura do diálogo a caminho da cultura do encontro. E o Borborema Notícias vai ficando por aqui. Uma excelente noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã, hein? Tô te esperando. Até lá. Uma boa noite.